Muito boa tarde, obrigada por se juntar a nós e seja bem-vindo a esta J Editors Talk, onde vamos hoje discutir os desafios da consultoria. O atual contexto económico, social e sanitário em que temos vindo a viver no último ano vai continuar, por tempo indefinido, a ditar as estratégias e ações de praticamente todos os setores de atividade e a consultoria não é exceção. Importa nesta altura tornar claras e concretas as tendências do mercado para 2021 e debater qual será a abordagem destas empresas para aceder e utilizar os fundos europeus de apoio à pandemia. Da mesma forma, colocam-se questões sobre o processo de transição digital ao qual nenhuma empresa consegue virar costas. Tens toda a razão, Marta, e sem mais demoras vamos apresentar o nosso painel de convidados para esta tarde. São eles Bernardo Maciel, CEO da Unit Consulting, Hugo Salgueiro, partner da DFK, Jorge Cadeireiro, administrador do grupo Nucase, e temos também connosco um convidado especial na J Editors Talks de hoje. Seja bem-vindo, Pedro Roberto, ele que é manager da Ray Human Capital. Sejam todos muito bem-vindos. Temos aqui em falta um dos nossos convidados, tido um problema técnico, vamos tentar falar com ele um pouco mais para a frente. Pedro Roberto, eu gostava de começar por si e perguntar-lhe se ainda considera que a consultoria é uma carreira atrativa e também perguntar-lhe já agora como devem as consultorias atrair e reter o talento, nomeadamente o mais jovem. Muito bem. João, antes de mais agradecer-lhe em seu nome e ao Jornal Económico o convite. É um gosto estar convosco. E como imaginam, eu sou naturalmente parte interessada em dizer que sim, não é? Enfim, mas tentando muito telegraficamente partilhar alguns porquês. Enfim, eu acredito muito numa proposta de valor empregadora dentro da consultoria que é manifestamente acelerada. Enfim, por via da exposição a que naturalmente, enfim, muitos de nós estamos. E, portanto, enumeraria aqui muito rapidamente duas, três considerações pela qual considero ainda hoje um setor atrativo. Naturalmente, o primeiro, pela curva de aprendizagem acelerada e, portanto, por via dessa exposição, desse contacto também com interlocutores de topo, há naturalmente, ainda nos dias de hoje, uma curva de aprendizagem que é muito acelerada quando comparamos com outros setores de atividade. Naturalmente que uma das dimensões que gosto sempre de destacar tem a ver com a abrangência setorial. Trabalhamos como não é segredo para ninguém, com várias tipologias de negócio, com diferentes setores, e portanto isso dá-nos também a oportunidade de ter uma abrangência grande a esse nível. E por último destacaria, porventura, um plano de carreira que é, nos dias de hoje, ainda auspicioso, não é? Ou seja, a consultoria vai tendo a necessidade de separar um bocadinho e distinguir o seu talento, e portanto para quem naturalmente também tem a força e o drive necessário para acompanhar aquilo que são as exigências deste setor, eu diria que é naturalmente um setor que permite um plano de carreira, enfim, acelerado e auspicioso. Respondendo à segunda parte da questão, no que concerne, julgo eu, à atração e à retenção do talento jovem. Bem, eu acredito, sobretudo, estas gerações estão à procura de um propósito, não é? Portanto, o que obriga naturalmente a que as organizações linkem os seus negócios a uma causa. São sobretudo gerações que se movem pelos projetos que abraçam, não propriamente pelas empresas que representam, e portanto isto obriga a que este setor esteja, enfim, permanentemente a tentar entender que tipo de projetos em que tipo de projetos é que vai envolver estas novas gerações. Movem-se acima de tudo por isto. Naturalmente que esta flexibilidade relativamente a estes modelos de trabalho acabaram por ser, vou usar esta expressão, um bocadinho música para os ouvidos destas gerações, não é? Porque procuram muito também essa agilidade e essa flexibilidade. E, portanto, grosso modo, diria que do ponto de vista de atração e retenção de talento jovem são estes os meus considerandos. Muito obrigada, Pedro. Dirijo-me agora ao Bernardo. Em tempos de incerteza como aqueles em que vivemos,
onde os cenários estão em constante mudança. Como podem os consultores ajudar os seus clientes a criar valor? Boa tarde, Marta. Boa tarde, João. Boa tarde a todos também. De facto, a primeira tónica, e pegando aquilo que a Marta acaba de dizer, é de facto o fator mudança. A pandemia traz esse imperativo que o nosso entender veio para ficar. O detalhe, face a qualquer outro momento disruptivo, é que se trata de uma mudança de paradigma e num contexto internacional. Isto traz-nos aqui, eu diria, a necessidade das empresas, ou a necessidade de apoio a dois níveis. Uma centrada na mudança, ou seja, a capacidade de anteciparmos as mudanças e perceber rapidamente as diferenças que vão acontecendo no mercado ao nível das tendências de consumo, nas cadeias de fornecimento, também na própria lógica de fazer negócio e como é que isso deve ser acomodado nos modelos de negócio e nas estratégias corporativas. E, por outro lado, essa mesma operacionalização, e aqui um foco muito mais elevado naquilo que é a adequação da organização no que concerne às decisões estratégicas, olhando para os processos de negócio, aqui uma relação direta com o digital também, depois nas próprias ferramentas para cumprir esses planos estratégicos, na estruturação, análise de mercado, financiamento e gestão. Nós, para terem um bocadinho a noção, nos últimos 5 anos, sobretudo naquilo que foi o último quadro comunitário de apoio, nós trabalhamos cerca de 600 milhões de euros de investimento e em centenas de projetos de PME, o que dá-nos aqui uma visão muito próxima daquilo que são as necessidades das empresas. Acabamos por criar aqui um conjunto de equipas multidisciplinares, numa tentativa de combinar competências para que estas soluções sejam muito mais ajustadas àquilo que são as necessidades das empresas. Hoje, com algum nível de sofisticação já, e por isso reforçamos a área do Corporate Finance, trazendo aqui para as PME realidades como os fundos de investimento e Private Equity, mas também o apoio à gestão naquilo que é a gestão da inovação, do ID, o tema da fiscalidade, que acaba sempre por estar aqui enquadrado. E, portanto, hoje os desafios que as PME trazem são demasiado diversos. Nós temos de ter uma capacidade de adaptação muito grande àquilo que são os desafios de cada um dos mercados. Eu diria que a vantagem que temos aqui é um track record já relativamente considerável de número de projetos e até de uma capilaridade, como falavam há pouco, de setores de atividade, e sermos capazes de dar uma resposta muito mais de acordo com aquilo que é a realidade de cada uma das empresas, propriamente aqui a importação de um modelo académico que faça sentido. Muito obrigado, Bernardo. Hugo, eu pergunto-lhe que competências são necessárias para uma empresa de consultoria conseguir agilizar as estratégias e cenários diante de circunstâncias tão complexas como aquelas em que vivemos. Muito bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, saúdo também os meus companheiros aqui de painel. Definitivamente a principal competência, tem-se falado muito em teletrabalho, em trabalho remoto. No caso das consultoras, não considero que tenha sido esse o principal desafio, ou seja, essa a principal competência que as consultoras têm que ter para assegurar agora o apoio aos seus clientes, porque nós trabalhamos há anos remotamente, normalmente em casa do cliente e não nas nossas, mas isso não foi um desafio ou o principal desafio que vivemos desde a pandemia. O principal desafio das consultoras, desde que isto tudo aconteceu, é de facto, essencialmente em 2 vetores distintos. Por um lado, e pegando um bocadinho nas palavras do Pedro, reter talento e não só, continuar a investir no recrutamento de pessoas competentes nas várias áreas de especialização que uma consultora tem que ter, para garantir essa competência e, sobretudo, garantir uma solução integrada de oferta de serviços, porque neste momento o cliente já não precisa só de uma peça dos serviços de consultoria, precisa de uma solução integrada. Falo da consultoria financeira e fiscal, falo da consultoria estratégica, a equipa da M&A, agora o reforço da equipa de especialistas de incentivos comunitários. Portanto, tudo isto teve que ser mantido durante este tempo e esse foi o principal desafio. Isto do lado interno das consultoras. Mas porquê? Porque o cliente, sim, deparou-se com desafios completamente disruptivos, estão hipersensíveis a todas as variáveis da gestão, portanto, todas elas, e não só o recurso a financiamento através de fundos comunitários, mas todas as variáveis, desde a procura, o procurement, os recursos humanos, o IT, a transformação digital, todas estas variáveis afetam os resultados da empresa e afetam a sua sustentabilidade. E, portanto, o que ele espera do consultor atualmente, apesar de manter e garantindo que mantém todas estas áreas de especialização,
Ele espera ter um interlocutor único que dê uma solução que muitas vezes ele não sabe qual é. Ou seja, ao contrário de outros tempos em que normalmente, ou em alguns casos, os clientes se dirigiam a nós com um projeto específico de reestruturação de processos, neste momento, e em empresas em que estão em situação mais precária, vêm com um pedido de ajuda e sem qualquer ideia de solução. E, portanto, o consultor tem que ter a capacidade de lhe fazer o diagnóstico e o guiar pela mão nas várias soluções possíveis que podem interagir com as várias vertentes da consultoria. Portanto, a estrutura das empresas de consultoria tem que estar preparadas para isso e dar ao cliente o plano de ação efetivo. E penso que é isto, em termos de competência. Muito obrigada, Jorge. Os desafios que hoje sentem a maior parte das empresas são os mesmos que enfrentam as consultoras. No fundo, os clientes procuram soluções para os mesmos problemas que as consultoras hoje sentem. Estão as consultoras mais bem preparadas para enfrentar estes desafios que os seus clientes? Bem, muito boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu diria que sim. É claro que as consultoras, tal como todas as outras empresas, estão confrontadas com um cenário que há um ano seria impensável e, portanto, o impacto económico que tudo isto tem trazido e que temos convivido este último ano é, obviamente, um impacto muito significativo naquilo que é a atividade económica, particularmente em algumas atividades mais ligadas por exemplo, à hotelaria ou à restauração. E, portanto, na verdade, as consultoras indiretamente também estão a ser influenciadas porque os negócios estão diferentes, a forma de negociar é diferente e, naturalmente, as consultoras também estão a ser afetadas. De qualquer forma, julgo que, sim, podemos dizer que têm aqui algumas atenuantes que me parecem importantes e que julgo que se têm aproveitado e têm definido a sua estratégia com base nestas atenuantes. Uma tem a ver com o facto de todos os serviços de compliance, de garantir que as empresas continuam a cumprir todas as suas obrigações, eles continuam a ser prestados, quer dizer, não houve qualquer tipo de anulação desses serviços e, portanto, tem essa vantagem competitiva, digamos assim, em que estão a prestar serviços. Por outro lado, a quantidade de apoios e de oportunidades de apoio no âmbito do Covid que surgiram, entretanto, fizeram com que também existisse um aumento de oportunidades de negócio ligadas a esses apoios, que direta ou indiretamente também ajudaram a que as consultoras, em alguns casos, até aumentassem a quantidade desses serviços e a disponibilização desses serviços. E, por último, sem dúvida que com equipas multidisciplinares e com áreas muito específicas de consultoria, quer seja na área mais fiscal ou na área laboral e de recursos humanos, as consultoras têm naturalmente conhecimentos internamente e competências internas que lhes permite estarem mais atentos. O estar mais atento é serem capazes de terem planos de emergência mais a curto prazo e de uma forma mais efetiva, terem a oportunidade de gerir de uma forma mais consciente aquilo que é a expectativa dos seus clientes e, sem dúvida, aquilo que eles esperam que aconteça. E, portanto, julgo que se pode dizer que, de alguma forma, há aqui alguma vantagem das consultoras. Muito obrigada, Jorge. Pedro, a pandemia impactou indiscutivelmente os métodos de trabalho. Eu pergunto que novas skills passam as consultoras a procurar e exigir em virtude deste contexto? Muito bem. Marta, eu diria que, acima de tudo, e pegando um pouco nas palavras do Salgueiro, aquilo que hoje se procura é um bocadinho uma skill ou um perfil de um trusted advisor, não é? Ou seja, alguém que é capaz de ter, independentemente do serviço que presta, não é? Ter uma visão integrada e holística daquilo que são os negócios que assessora, de certa forma, e que consiga ser um global provider nesse sentido. Portanto, ou seja, procuram essencialmente pessoas que consigam ter também uma visão
uma visão cada vez mais global daquilo que são os desafios que as empresas apresentam. Procuram naturalmente, por força da circunstância, um perfil que seja, enfim, diria verdadeiramente adaptativo a este contexto mais ambíguo e de uma constante mudança. Eu estou convencido que este contexto perdurará e, portanto, dentro daquilo que são ciclos estratégicos cada vez mais curtos e que nos obrigam a pensar planos a curto prazo com maior regularidade. Portanto, acho que do ponto de vista das skills, essa evolução vai ser no sentido de ter equipas que sejam capazes de pensar e adaptar esse serviço mais rapidamente, que simultaneamente sejam um bocadinho também os embaixadores desta transformação, porque naturalmente quem não o for, eu diria que terá muita dificuldade em competir no seio destas empresas. E portanto eu diria que, enfim, todo um contexto de skills mais adaptativas, de maior flexibilidade, daquilo que é o serviço que prestamos, daquilo que também é o portfólio de produtos ou de serviços que queremos entregar, vai naturalmente obrigar-nos a ser mais céleres, não é? na capacidade que temos de o readaptar, por assim dizer. Por último, diria que naturalmente que as skills mais tecnológicas estão naturalmente também a ser já impactadas, não é? Portanto, não de um ponto de vista das típicas ferramentas que são as mandatórias, diria mais uma perspectiva de um trabalho para gerir dados. Portanto, isso é naturalmente uma skill que vai evoluir muito favoravelmente. Portanto, ou seja, as consultoras terão obrigatoriamente que procurar alguém que traga experiências mais avolumadas. Obrigado, Pedro. Bernardo Maciel, a Unit afirma-se como uma PME, vivendo assim os mesmos desafios que a maioria do tecido empresarial português. Eu pergunto-lhe se acha que essa condição é uma vantagem para conseguir identificar e ajudar a ultrapassar essas mesmas dificuldades que são sentidas pelos clientes. Claramente sim. Nós temos duas particularidades que penso que podem ser relevantes naquilo que é o apoio às empresas. Uma é a capilaridade, ou seja, nós temos projetos ao longo de todo o país e isso dá-nos uma proximidade e essa complementaridade setorial que enriquece sempre uns e outros. Por outro lado, o facto de eu como empresário, ou qualquer um de nós, gera uma PME e aqui gerimos com os mesmos desafios que qualquer empresário tem. A adaptação à mudança, que ainda agora falávamos, da própria gestão de pessoas, os desafios de reter talento, o tema da procura de clientes, o equilíbrio financeiro. Na prática dá-nos aqui, diria, um conjunto de desafios e de dificuldades que nós temos que estar muito próximos daquilo que as empresas fazem e isso é muito relevante. Isso faz com que nós tenhamos de trabalhar numa lógica de complementaridade e não numa forma de trazermos aqui modelos importados, sofisticados, que possam ser positivos naquilo que é o dia-a-dia das empresas. Nós conhecendo aquilo que nós sentimos do ponto de vista de dificuldades, aproximamos muito mais daquilo que são as empresas. Nós temos vindo também a tentar, em função disso, desenhar a nossa oferta, percebendo aqui de que forma é que o conjunto de competências que nós temos, isso também numa lógica de retenção do talento, trazer às nossas pessoas, mas ao mesmo tempo acrescentando valor aos empresários, como é que nós podemos fazer isso? E eu penso que isso pode fazer muita diferença no apoio às empresas. Muito obrigada, Bernardo. Hugo, os fundos europeus assumem uma especial importância para 2021, considerando a atual crise. Infelizmente, muitas das empresas desconhecem as condições e as formalidades necessárias para aceder aos mesmos. Eu pergunto se as consultoras terão aqui um papel essencial para ajudar e revitalizar as empresas nacionais. Sem dúvida, Marta. Mas antes de ir diretamente à sua questão, eu gostava de fazer aqui uma pequena introdução. Eu sou um otimista por natureza, mas a minha profissão obriga a que eu seja, de alguma forma, realista e pragmático. Só introduzindo que é a chamada bazuca que vamos ter e que vamos ter que lidar, não pode ser encarada só por si como uma salvação da saúde financeira das empresas. Portanto,
Há aqui um trabalho muito importante, e no seguimento da pergunta anterior, de trabalho ao nível das várias competências, de preparar, de facto, as empresas, não só para o acesso a estes fundos comunitários que agora têm restrições mais exigentes, já pensam no futuro, são fundos que prevêem realmente uma retoma efetiva da atividade, mas, sobretudo, proteger as empresas para que o acesso a fundos comunitários não seja apenas o adiar de novas crises futuras. Indo diretamente à questão, eu acho que a informação existe e as consultoras têm um papel muito relevante e têm feito esse papel de divulgação da informação de forma clara e atempada e até massiva, através de newsletters para os clientes, através de ações de formação, de webinars. O que é que falta e que é o principal desafio para o consultor neste âmbito específico dos fundos comunitários, mas também em todas as outras vertentes? É adicionar aqui inteligência ao conhecimento da informação, porque de facto o cliente pode conhecer os vários fundos disponíveis, mas precisa do seu braço direito, precisa do consultor que vista a sua camisola e que o ajude a escolher as opções mais viáveis dentro dessa panóplia de informação que existe e que é divulgada. Portanto, voltando ao que disse atrás, eu acho que a informação existe, é bastante bem divulgada pelas consultoras, acho que as consultoras têm um papel muito relevante, precisam claramente de dar valor acrescentado e esse valor acrescentado vem com este suporte adicional de conduzir o cliente para a direção certa. Se antigamente era o cliente que fazia a checklist para que o consultor a implementasse, eu acho que agora o cliente espera que o consultor produza essa própria checklist e o ajude na implementação como um todo. Portanto, como é que nós podemos fazer isso? Eu acho que nesta questão da gestão da implementação ou na consultoria associada aos fundos comunitários, existem 6 variáveis fundamentais que as consultoras têm que considerar. Por um lado, a especialização. Portanto, para além das outras áreas que já falei, mesmo dentro dos próprios fundos, ter equipas específicas para cada um dos fundos, e falo dos incentivos à internacionalização, ao emprego, à investigação ao desenvolvimento, aos fundos de ação social. Portanto, ter pessoas com capacidades e com competências específicas para cada um dos fundos. Mas, mais uma vez, com um interlocutor único. O cliente, neste momento, não tem tempo para falar com vários consultores para diferentes temas. Precisa de uma cara e que essa cara faça a ponte depois com quem tem que fazer e com quem é o técnico especializado. Por outro lado, terem uma visão global do negócio do cliente para poder direcionar a candidatura do fundo e o investimento a fazer no âmbito de um business plan que não versa só a candidatura ao fundo comunitário, mas sim um plano de retoma e de investimento e de crescimento da atividade da empresa. E depois questões mais de soft skills. Portanto, neste momento o cliente precisa de confiar claramente no consultor e, portanto, a forma de comunicar, de ganhar essa relação de confiança e, sobretudo, saber que o consultor não o vai deixar na mão depois da implementação de uma determinada medida, portanto, vai acompanhar no pós-realização do projeto, é fundamental. Por outro lado, e para terminar rapidamente, o consultor tem que ser cada vez mais proativo. Não pode esperar que o cliente venha com a necessidade. Neste momento, e das consultoras que estão aqui presentes, nós temos um portfólio de clientes bastante alargado, muito assente em pequenas e médias empresas, é verdade, como grande parte ou grande fatia do tecido empresarial português, e portanto temos acesso e conhecemos a história dos nossos clientes. Portanto, o consultor neste momento tem que ir, mesmo que o cliente não o contacte, deve contactá-lo caso consiga identificar por outro trabalho qualquer que tenha feito ou pela relação que tem com o cliente, deve contactá-lo e propor soluções neste acompanhamento. Por outro lado, e mesmo para terminar, estamos com um desafio por parte das consultoras que mexe também com o próprio pricing dos serviços que nós prestamos. Portanto, perante o receio do cliente,
perante a instabilidade financeira, o receio da sua sustentabilidade económica, também há o receio de contratação de um consultor, porque é uma decisão de assumir mais um custo, portanto, na contratação de um fornecedor externo. E, portanto, aqui também um grande desafio das consultoras, que é saber investir com o cliente, reduzir cada vez mais a carga dos honorários fixos e mínimos e trabalhar com o sucesso do cliente nas várias vertentes e nos vários planos de intervenção, nos vários acompanhamentos que tínhamos que fazer com o cliente. Portanto, ganhar com o crescimento do cliente, isso é o mais importante. Jorge, a pandemia obrigou a uma grande adaptação tecnológica, não há dúvidas disso. O trabalho remoto passou a ser a norma e não a exceção. Mesmo a nível industrial, foi necessária uma adaptação para garantir a redução dos contactos ao mínimo. Podemos afirmar que, no meio de todos os problemas, esta foi uma vantagem da pandemia? Julgo que sim, sem dúvida. Apesar de, no caso não ter existido um impacto relativamente ao teletrabalho tão forte como noutras atividades, já tínhamos também muitas equipas a trabalhar nesse contexto. De qualquer forma, eu julgo que, a exemplo daquilo que assistimos a nível do ambiente, em que há um alívio dos problemas ambientais com esta pandemia e em todo o mundo, não é? Eu julgo que a tecnologia e a pandemia empurrou a tecnologia no sentido de descomplicar uma quantidade de processos que anteriormente assim não era. Eu julgo que assistiu-se a um investimento prioritário na tecnologia em muitas empresas. Isso fez com que a forma de atuar no mercado também tivesse sido alterada. As soluções de inteligência artificial substituindo aquilo que eram rotinas manuais e que agora, obviamente, estão semi ou totalmente automatizadas, vêm permitir também alimentar aquilo que é o serviço de consultoria, o que é a mais-valia do serviço, aquilo que é realmente, na nossa perspectiva, a função do consultor, estar ao lado do cliente, poder aconselhá-lo, poder partilhar com ele aquilo que são os vários caminhos possíveis e as várias áreas de investimento e, sem dúvida, construir esse caminho em conjunto. Agora, é verdade que tudo isto, se nós estivermos a olhar estritamente para o lado económico, terá naturalmente questões sociais que muito teríamos que falar sobre elas em termos do impacto que isso terá. Mas sem dúvida que em termos económicos, em termos daquilo que é o negócio e a intervenção da tecnologia, julgo que foram dados passos muito importantes. Os próprios clientes adaptaram-se a uma forma de receber o serviço diferente e, portanto, isso veio de fazer e abrir portas que anteriormente estavam algo dificultadas, inclusive a nível de legislação, por exemplo, e que agora se olha para essas soluções mais digitais de uma forma mais natural e com muito ainda para fazer. Muito obrigado, Jorge. Penso que já vamos conseguir falar com o João da Avó. Boa tarde, João. Uma das consequências da atual crise foi a redução da capacidade financeira de muitas empresas. E aqui, ao mesmo tempo, a revolução digital tem tornado possível reduzir alguns custos. Eu pergunto-lhe se é, afinal, possível fazer mais com menos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Efetivamente, a capacidade financeira das empresas tem-se visto afetada e, de alguma forma, não só pelo fechamento ou pela forma como a economia fechou, como também como o consumo tem sido afetado, a capacidade financeira das empresas viu-se aqui afetada. Na minha opinião, é possível fazer mais com menos recursos. Cabe agora às empresas, em função do budget que têm, conseguirem olhar para os processos e tentarem aumentar a produtividade. Sabemos que a digitalização, que a automatização, que a robotização são áreas que vêm proporcionar um maior aumento da eficiência e da produtividade das empresas. Há que saber olhar para dentro de cada empresa, ver os processos que podem, de alguma forma,
sair mais reforçados com a ajuda destas novas tecnologias e destas novas áreas de digitalização e de ganhos de eficiências e, portanto, na minha opinião, sim, claramente, que as empresas devem fazer essa análise no pós-pandemia e devem conseguir reduzir alguns gastos necessários, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade. João, o futuro ainda é muito incerto. As vacinas deram uma esperança de ultrapassar a pandemia, mas ainda não existem certezas de quando está o regresso à normalidade. Pergunto-lhe se, na sua opinião, acha que já é a altura de começar a planear o pós-pandemia? Na minha opinião, nós devemos começar já por ter o plano de contingência para voltarmos. Não sabemos por quanto tempo nem quando voltamos, mas, na minha opinião, esse é fácil e as empresas já voltaram uma vez, sabem o que têm que melhorar e sabem aquilo que têm que implementar. Na minha opinião, e respondendo muito em concreto à sua questão, as empresas têm que começar a planear o pós-pandemia. Dia a dia vão reinventando, vão fazendo um update, vão olhando para a realidade, mas devem, essencialmente, no meu caso, no caso do ONE Corporate, nós estamos a olhar para os nossos clientes, para as nossas pessoas, fazer o update constante destas duas situações e, acima de tudo, daquilo que acabei de falar, dos processos e da forma como podemos, de alguma forma, ganhar eficiência no dia a dia nesses processos. É isso que estamos a fazer e é isso que eu acho que todos temos que fazer, nomeadamente as áreas que saíram mais fragilizadas, os setores de atividade que saíram mais fragilizados desta pandemia. Muito obrigado, João da Avó, também muito obrigado, Jorge Cadeireiro, Pedro Roberto, Hugo Salgueiro e Bernardo Maciel por esta conversa. Sinto que vamos estar expectantes para este ano e para ver o que é que acontece e se calhar mais para a frente voltaremos atrás a esta conversa para perceber se estávamos ou não no caminho certo. Muito obrigado a todos e o resto de uma boa tarde para vocês. Muito obrigada também a si por ter estado desse lado, espero que tenha gostado tanto como nós. Já sabe que pode ver e rever esta JE Editors Talks no Facebook e no site do Jornal Económico. Tenha uma boa tarde.